eu gostaria de compartilhar nesta manhã uma mensagem que não creio que não sei como é que vou conseguir, porque não é muito fácil falar acerca daquilo que eu vou falar. A palavra de Deus incentiva-nos a nós sermos audazes, não é? Audazes. Termos a coragem de ser audazes. Porque ser filho de Deus exige também muita coragem. Amém? Senão que digam aqueles irmãos, aquelas irmãs que pelo mundo fora são afligidos, são perseguidos, coisa que provavelmente nenhum de nós que está aqui nesta sala ainda experimentou, que são afligidos e alguns deles são mesmo sacrificados, a sua vida é sacrificada para defenderem, para guardarem o nome de Jesus. Amém? Então é preciso coragem, é preciso audácia para poder estar no caminho do Senhor, para poder empreender a jornada com o objetivo de chegar até ao final. Amém? Porque muitos são aqueles que iniciam a corrida, mas nem todos são os que chegam ao final. Muitos vão caindo pelo caminho, vão desistindo, perdem as forças, perdem a fé, perdem a esperança, esquecem-se de onde vieram, esquecem-se quem os resgatou, e isso é uma calamidade, e foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Muitos ficaram, diz a palavra de Deus, ficaram caídos no deserto, porque verdadeiramente o seu coração não se achegou a Deus, senão que sempre se afastaram de Deus, sempre tiveram a sua própria opinião das coisas e nunca se deixaram guiar. Por isso, nesta manhã eu queria começar por orar. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui neste lugar, Senhor. Damos-te graças pela vida que Tu nos dás a cada manhã, pelas misericórdias renovadas nesta manhã, sobre cada vida, Senhor, que aqui está neste lugar. Agradecemos-te a Tua palavra, sabemos que é por meio da Tua palavra, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, porque foi por meio dela que Tu conseguiste falar e transformar o nosso coração. Seguimos, Senhor, esta caminhada, este trajeto, esta corrida que Tu nos propusestes. Somente quero-te rogar que Tu nos guardes a todos nessa jornada, nessa caminhada, e que nos permitas, Senhor, chegar até ao final e podendo ser como vencedores, porque guardamos a fé e fizemos aquilo que Tu nos mandaste. Pai, limpa-nos dos nossos pecados, das nossas transgressões, e que nesta manhã Tu possas falar ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem é o que está aqui nos monitores: Revelação maior do que tradição. E eu, entre aspas, escolhi este tema, ou este título, porque creio que muitas vezes a nossa vida é baseada na tradição. É baseada naquilo que de geração em geração nos vão passando. Fomos ensinados a guardar determinados preceitos. Alguns foram mais ensinados que outros. Alguns esse ensino foi mais rígido do que a outros. Mas, enfim, todos nós recebemos um ensinamento que vem de geração em geração. Eu creio que chegamos a este lugar, nesta manhã, às 11h40. Chegamos às 11h40 deste dia 1 de abril de 2017. Perdão? É 2 de abril. Então o dia das mentiras já foi. 2 de abril. Perdoem-me o equívoco. 2 de abril. Eu não sou bom com datas nem com fisionomias de pessoas. Há muitas coisas a que eu não sou bom. Aliás, eu não sei se encontro alguma coisa boa em mim. Quando começo à procura não consigo. Enfim. E depois tenho a tendência de dizer, eu não sou assim há muito tempo, eu de algum tempo tornei-me assim. Esquecido, troco os nomes, troco as pessoas. E depois digo, isto é de algum tempo para cá. Não sei se é esse, não. Se calhar sempre fui assim. Mas não importa. O importante, da mesma maneira que vocês, eu também sou fruto daquilo que foram os ensinamentos geracionais. Estão a entender? Amém? Somos fruto disso. E a pessoa mais nova que está aqui neste lugar, mais nova não de idade, vamos dizer, a pessoa mais nova, aquela que se calhar está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, aquela que está aqui e que acha que não tem fé nenhuma.
também ela é fruto dessa informação que foi sendo passada de geração em geração. E um dia chegamos a um sítio e dizem-nos: olha, tudo aquilo que te ensinaram, tudo aquilo que tu tens ouvido, tu tens que contemplar, porque pode estar errado, porque a única verdade, a verdade suprema, é Cristo e a sua palavra. E nós ficamos impactados. E a primeira reação é dizer: não! Não! É impossível! Isso é mais uma religião falsa. Isso é mais uma doutrina. Isso é mais um engano. Isso é mais uma tentativa de me fazer ser uma pessoa diferente. A negação. A negação. A negação à palavra de Deus é o primeiro instinto humano. Amém? Eu não sei se tu te lembras, há uns anos atrás, quando pelas primeiras vezes começaste a ouvir falar do Evangelho, quando começaste a ouvir dizer que o Evangelho era a verdade suprema, a única verdade. Jesus Cristo era a única verdade. A única forma de chegar ao Pai, de poder ter acesso a Deus. Quando tu começaste a ouvir estas coisas, tu lembras-te desse tempo? Revelação maior do que tradição. E aquilo que Deus quer trazer à nossa vida, não só nesta manhã, mas todos os dias da nossa vida, é a sua revelação. É a revelação da palavra de Deus. Porque a revelação de Deus vem à nossa vida por meio da sua palavra. Amém? Amém. E Deus quer trazer revelação à tua vida. Porque quando Deus consegue revelar-se a ti, deita por terra um sem número de argumentos falsos, geracionais, que tu e eu temos acumulado durante o decurso da nossa vida. E muitos deles os temos como verdades supremas, ensinamentos verdadeiros, fiéis, firmes. E muitos deles não passam de ilusão. Porque eu vou-te voltar a dizer, isso foi uma informação que foi sendo passada de geração em geração. Geração em geração. Geração em geração. Eu queria te levar nesta manhã ao livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 13 em diante, diz: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Estava-se a referir a ele próprio. Quem é que os outros dizem que eu sou? Estava a perguntar aos seus discípulos. Quem é que os outros dizem? O que é que a sociedade diz que eu sou? E responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros até dizem que tu és o Jeremias, ou algum dos profetas. Tudo coisas boas, porque estes nomes referenciavam a coisas positivas. Estes nomes faziam referência a Elias, a Jeremias, a João Batista, tudo homens de grande testemunho. E os discípulos estavam convencidos que aquilo que o povo dizia provavelmente tinha uma base verdadeira. Porque assim, não, eles dizem que tu este és aquele, és o outro, tu poderás ser isto, aquilo. Quanta informação nos chega aos ouvidos? Quanta informação errónea nós absorvemos e vivemos segundo aquilo que ouvimos? Quantas vezes? Até que chega a pergunta do Senhor e diz para eles: ok, essa é a informação que os outros dizem que eu sou. Isso é o que eles pensam. Ou isso é aquilo que eles provavelmente querem que eu seja. Agora eu pergunto a vocês: quem é que vocês acham que eu sou? E aqui está a pergunta à igreja nesta manhã: quem é que tu achas que é Cristo? Quem é para ti Cristo? Quem é para ti o Senhor? É uma mistura de várias coisas?
É um sucedâneo de várias coisas? Ou Jesus Cristo para ti é verdadeiramente algo especial? Ou Jesus Cristo para ti realmente é aquele que é o autor da verdade suprema? O qual resgatou a tua vida, o qual te deu uma oportunidade de poder ter acesso a Deus. Quem é Cristo para ti? Que era a pergunta que ele fazia aos discípulos. Ok, vocês ouvem falar muitas coisas, vocês andam no meio da multidão, vocês andam misturados na sociedade, ouvem muita informação. Por isso, não é que eu não saiba o que é que os outros pensam, eu quero vos perguntar a vocês, o que é que vocês acham que eu sou? Quem é que vocês acham que eu sou? Quem sou eu para vocês? O que é que eu represento para vocês? O que é que eu represento para a igreja do ICCM? O que é que eu represento para os pastores desta igreja? Para os diáconos desta igreja? Para os ministros do Evangelho? Para aquele que vem aqui pela primeira vez? Quem é que tu achas que é Cristo para ti? A palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui se encerra uma multidão de coisas. Coisas que provavelmente nós buscamos noutras áreas, mas das quais o Senhor é resposta para todas elas. E por isso, eu pus o título, Revelação maior do que tradição. Porque respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E diz, o Filho do Deus vivo. E disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. É tempo da igreja receber revelação de Deus e não depender da informação. A informação periférica, que muitas vezes vem enganosa, não corresponde à verdade, não corresponde à realidade. É bom que comecemos a procurar ter essa revelação de Deus na sua palavra, na palavra que é proferida. Porque muitas são as coisas que nos dizem, muitas são as influências contrárias. Mas Pedro fez a diferença na sua resposta. Não porque Pedro fosse especial, porque naquele momento ele recebeu revelação de quem estava perante ele. E isto é o que nós precisamos como igreja. Convicção firme, que é revelada, vem por meio de revelação de Deus à nossa vida. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, deambulando de um lado para o outro. Hoje temos fé, amanhã não temos fé. Hoje sirvo a Deus, amanhã não sirvo a Deus. Hoje estou no ministério, amanhã vou-me embora do ministério. Meninos inconstantes. Hoje não estou bem aqui, quero ir para ali. Não estou bem nesta situação, quero ir para outra situação. Sabes o que é que isso significa? Falta de revelação. Falta de revelação de Deus. A revelação de Deus vai trazer firmeza à tua vida. Quando a palavra de Deus se revela a ti e quando o próprio verbo feito carne se revela a ti, tu passas a ser uma pessoa com convicções fortes, inabaláveis, que te permitem estar numa cama de um hospital e vir aqui testemunhar que Jesus Cristo é a vida. Convicções. Vejo uma igreja sem convicção. Vejo uma igreja entretida e deambulando com problemas relacionais entre uns e outros. Tentando um aperfeiçoar o outro mais que a si próprio. Aperfeiçoa-te a ti próprio em Cristo. E depois então traz mensagem para os demais. Humilha-te diante de Deus. Busca o perdão de Deus. Busca a revelação para poder ser uma igreja, um homem e uma mulher com convicções, que passe o que passe, aconteça o que aconteça, tu não cairás, tu não voltarás para trás. Olha para ti. Olha para ti. E pergunta-te a ti próprio, quem é Cristo para mim? O que é que vocês dizem que eu sou? Quem é que vocês dizem que eu sou? O Jesusinho do dominguinho? O Jesusinho? Vamos ao cultozinho? Vamos fazer mais um fretezinho? Nunca mais acaba o tempinho? Levanta-te, tu que dormes! Diz o Senhor. Desperta!
E eu te iluminarei. Eu te iluminarei. Quanta luz necessitamos na nossa vida para poder caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo não é vir à igreja, caminhar com Cristo não é ter duas capas, caminhar com Cristo é ser genuíno, franco e verdadeiro. É derramar o seu coração aos pés do Senhor para Ele poder fazer a obra. Porque a palavra de Deus diz que perfeitos só há um. Amém? Muitas pessoas tentam aperfeiçoar outras pessoas. Esquecem-se de que verdadeiramente a primeira pessoa a ser aperfeiçoada era ela própria. A necessitar dessa perfeição. Revelação de Deus é o que a igreja necessita. Revelação de Deus. Há muitos fracos, há muitos meninos inconstantes. Provavelmente porque não recebem revelação. Porque a palavra entra por um lado e sai pelo outro. Porque aprenderam a praticar uma religião. E isso é suscetível a todos nós de acontecer. Que nos adaptemos e nos conformemos e nos conformemos a praticar uma religião. Mas Deus quer que nós sejamos vida. Amém? Vida. Vida e vida em abundância. Porque a sua palavra, ela está revelada nas nossas vidas. Amém? Quando tu vês um servo de Deus, tu vês a palavra a ser manifestada. Amém? Vês o resultado dessa palavra, o poder dessa palavra. E sabes, eu vou-te dizer uma coisa nesta manhã. Se tu estás aqui nesta manhã, tu és o sinal. És realmente o grande sinal de que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é poderosa, por isso tu estás aqui nesta manhã. Porque a palavra de Deus tem poder. Porque por ti próprio, por mim e pelos pastores desta denominação, tu não estarias aqui. Amém? É pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. A palavra que traz revelação. Revelação. Eu gostaria que pudéssemos abrir as Bíblias no livro de Atos. E vamos ler um pouco. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Do verso 1 em diante. E diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias, entrou em casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado.
e tendo tomado alimento ficou fortalecido. Depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: não é este que em Jerusalém perseguiam os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus Cristo era o Senhor. Amém? Esta é a história de Saulo de Tarso, hoje conhecido nos Evangelhos e no livro de Atos como Paulo. Mas esta poderia ser também a tua e a minha história. Esta deveria ser a tua e a minha história. E eu oro a Deus para que esta, se não é, venha a ser a tua e a minha história. Sabes porquê? Porque aqui fala de um homem proeminente, reconhecido, importante, e que se julgava, segundo a tradição que herdara, estar a fazer aquilo que era o correto. Muitas vezes nós fazemos aquilo que fazemos porque acreditamos que estamos a fazer o que é correto. E muitas vezes isso acontece porque a soberba, o orgulho, a obstinação toma conta do nosso coração e não nos permite buscar revelação de Deus. Não nos permite que Deus possa revelar-se à nossa vida. Mas nesta manhã eu oro a Deus para que essa revelação possa vir à tua vida e à minha vida. Nem tudo aquilo que fazemos é o que está correto, nem tudo aquilo que dizemos é o que está correto. Ademais, se não é proveniente de fé, se não vem de Deus, diz a palavra de Deus que é pecado. Por isso, quão importante é a revelação em detrimento da tradição. Quão importante foi para este homem que naquele caminho a Damasco pudesse-lhe aparecer o Senhor, pudesse cegá-lo, fazê-lo cair aos pés, à terra. Quão importante é que o Senhor possa vir à nossa vida e fazer render-nos diante dEle, para poder revelar-se. Ao passo que, contrariamente, muitas vezes encontra pessoas de cerviz direita, que tal como na igreja de Laodiceia, que se acham ricas e sem falta de coisa alguma. A igreja de Laodiceia também se achava rica e sem falta de coisa alguma, e o Senhor disse-lhe, pobre de ti que não sabes que estás cega, nua. Porque tu não és fria, nem és quente, és morna. Não permites que a revelação de Deus venha à tua vida porque estás ensoberbecida nos teus próprios conhecimentos e conceitos. Negligencias a palavra de vida, a palavra de verdade. E creste totalmente completa, saciada. Mas eu digo nesta manhã que tu és uma igreja pobre, cega e nua. E sabes porquê é que isto acontecia? Porque não havia revelação naquela igreja. Podiam haver outros motivos, mas para mim o motivo principal é porque não há revelação. Porque a palavra de Deus diz que quando não há revelação, o povo perece. E perece aonde? No seu próprio conhecimento, na sua própria altivez, na sua própria soberba, no seu próprio conceito. É assim que o povo perece. O povo não perece de enfermidade numa cama de hospital, não. Não é aí que o povo perece. O povo não perece quando alguém diz que tens meia dúzia de horas para viver. Não é aí que perece. E o resultado disso foi aqui demonstrado nesta manhã. Amém? Não é aí que perece. O povo perece quando não é humilde, quando não busca humilhar-se diante de Deus, quando não busca a palavra de Deus, quando não busca o arrependimento, quando não busca a revelação de Deus.
e prefere seguir no seu próprio conceito, contra tudo e contra todos, nomeando tudo e todos de culpados. Os outros são os culpados. Os outros são os culpados da minha situação. Se não fosses tu, eu não estaria assim. Se não fosse o outro, eu não estaria assim. Pobre, cego e nu. Porque não recebe revelação de Deus, porque não se humilha diante de Deus, porque não reconhece que necessita do seu Criador. Deus quer reverter essa situação. Amém? Deus trouxe-nos aqui nesta manhã porque quer reverter esta situação e quer chamar a tua atenção para a necessidade que tu tens da revelação de Deus na tua vida. Revelação de Deus na tua vida. Para que não caminhemos deambulando por este mundo. Muitos de nós pensando que estamos a servir a Deus, mas deambulando porque não sabemos verdadeiramente o que é que estamos aqui a fazer. Enquanto no teu coração e na tua mente houver a pergunta: o que é que eu estou aqui a fazer? Por que é que eu estou aqui? Que má sorte a minha que eu estou aqui. Enquanto houver este tipo de pensamentos e de argumentos na tua mente e no teu coração, provavelmente o que tu estás a necessitar é que Deus se revele à tua vida. Necessitas de revelação. Provavelmente estás a viver em base de uma tradição que herdastes. Um sem número de pensamentos, filosofias, ensinamentos académicos e outros que fostes adquirindo. Mas é hora de o véu se rasgar. Amém? É hora do véu se rasgar. Diz que uma das coisas que aconteceu lá, quando Jesus estava no Monte Gólgota, foi que o véu se rasgou. O véu rasgou-se. O véu que fazia barreira entre nós e Deus rasgou-se. Agora tu podes ver. Agora tu podes dizer como Job: antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos veem. E é disso que nós precisamos como igreja, é ter essa revelação, não só de ouvir falar, porque corremos o risco de ouvir falar tanto, ouvir falar, e nunca sabermos qual é verdadeiramente o caminho a seguir. Revelação de Deus. Revelação de Deus. Tu tens que orar, eu tenho que orar, a igreja tem que orar. Senhor, revela-te às nossas vidas. Traz revelação à minha vida. Nem que eu tenha que ficar cego por um tempo, cego por uns instantes, cego para aquilo que é o meu passado, cego para aquilo que são os meus princípios, cego para a soberbia, cego para o meu orgulho, cego para tantas coisas erradas na minha vida que não me permitem receber revelação de Ti. E por isso eu digo muitas vezes, e por isso eu penso muitas vezes: o que é que eu faço aqui? No meio de tanta gente, o que é que eu faço aqui? Não foi assim que eu fui educado. Nunca me explicaram, a minha mãe, a minha avó nunca me falou deste Cristo, desta verdade suprema, desta autoridade de Deus que é a sua palavra. Nunca me passaram isto. Como é que eu vou aceitar isto agora na minha vida? Como é que eu aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos eu vou mudar alguma coisa na minha vida? Como é que é possível? A palavra de Deus ensina que para Deus nada é. Aquilo que para ti é impossível, para Deus é possível. Dispõe o teu coração e busca, ora a Deus e diz: Senhor, revela-te a mim, mostra-me quem Tu és, da mesma maneira que aquele homem Pedro, pôde receber revelação e, contrariamente ao que era o pensamento comum, uns diziam que tu eras isto, outros diziam que tu eras aquilo, uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Eu misturei as religiões todas num saco desses negros do lixo, ali está tudo, e olha, Senhor, eu também te tenho a ti lá metido nesse saco preto. Saca Deus desse saco, porque Deus não se mistura com as religiões. Jesus Cristo não está misturado com as religiões. Estás equivocado, necessitas de revelação na tua vida para saber que não podes meter Cristo no meio de todas as outras religiões. E esse é um problema que nós temos na vida. É um problema geracional. É um problema de que nos foi passado de geração em geração. Uma religião que é falsa. Uma religião que te aprisiona hoje. Tu vê bem, passados tantos anos, provenientes de famílias católicas, tu vê bem os gigantes que nós temos que enfrentar para poder não negar a fé, para poder continuar a ver a Cristo
como a única luz, a única fonte de vida. Amém? E é dessa maneira que nós temos que olhar para Cristo, a única fonte de vida, o único motivo pelo qual estamos aqui nesta manhã. Ele é o centro do universo. Tudo roda em função dele, porque a palavra de Deus diz que tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Gostaria que me acompanhasses no livro de Provérbios, capítulo 29. Glória a Jesus, amém? Capítulo 29, verso 18 e verso 19, diz a palavra de Deus: aonde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não entende. Como é que diz na tua Bíblia? Ainda que entenda, não entende. Tu entendes o que isto quer dizer? O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não entenderá. Isto a mim mostra-me, reflete-me a necessidade que nós temos que seja Deus a revelar a sua vontade à nossa vida. Quantas vezes nós tentamos persuadir as pessoas, vamos dizer, os inconversos, os incrédulos, as pessoas que não conhecem ao Senhor. Quantas vezes nós tentamos? Por palavras e palavras e palavras e palavras. E às vezes uma pequena revelação de Deus àquela vida faz toda a diferença. Por isso eu aconselho os nossos jovens, que para além de aprenderem a movimentar-se e a conviver no meio da congregação, a saber os cantos, as esquinas, como se faz aqui, como se faz ali, mais importante que isso é que Deus possa revelar-se às suas vidas. Porque um dia pode ser que os muros da congregação caiam. Um dia pode ser que este templo, possa cair. Um dia pode ser que o nome da organização, da instituição, da igreja, possa cair, possa ruir. Mas o único nome que jamais cairá, jamais ruirá, é o nome de Jesus. E é nele que temos que ter a nossa vida alicerçada. É na revelação do seu nome. Amém? Tu podes dizer amém? Tu compreendes o que eu estou a dizer? Porque há muitas pessoas que estão habituadas a viver dentro dos muros e fora dos muros não sabem quem são. Tu sabes o que é que eu estou a dizer? A Remar não revela nada a ninguém. O ICCM não revela nada a ninguém. Mas há muitas pessoas que são o que são porque estão dentro dos muros. E nós devemos ter cuidado com isso. Cada um de nós. E buscar a revelação da palavra de Deus. A revelação de Cristo Jesus. Para poder seguir a caminhada. Amém? Seguir a caminhada. Mateus 11, 27. Se quiserem acompanhar-me, por favor. Diz a palavra de Deus: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Significa dizer que a revelação de Deus na tua vida, na minha vida, a revelação à igreja, a manifestação da vontade de Deus aos seus filhos, à sua igreja, é preponderante, é essencial. E é muito mais importante do que todas as tradições, de todos os costumes, de todos os usos que tu adquiriste. E muitas vezes nós temos que deixá-los para trás. Por isso a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo,
nova criatura é. Entendes isto? Entendes esta frase? Esta palavra? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se faz novo. Nova revelação. Novos princípios, novos conceitos. Vida, verdadeira vida. E é isto que Cristo tem para nos oferecer. Por isso, nesta manhã, se tu realmente estás um pouco confundido e tens deambulado e deambulas entre muitos pensamentos, busca a revelação de Deus para a tua vida. Ora a Deus para que Deus se revele, para que Deus te mostre, para que Deus fale contigo, para que Deus possa indicar o caminho, de forma a que tu não penses duas vezes. Porque quando Deus se revela a uma pessoa, essa pessoa não vai pensar duas vezes, porque é a revelação de Deus que está a vir àquela pessoa. Quando alguém te esteja a dizer algo e tu começas a pesar os pesos da balança, se é mais para a esquerda, se é para a direita, duvida. Duvida desses conselhos. Quando a revelação de Deus vem sobre a tua vida, tu não tens porquê olhar para trás. Tu não tens porquê começar a pesar se pende mais para a esquerda, pende mais para a direita, se vais ter mais prejuízo, se vais ter menos prejuízo, se a tua vida vai correr melhor, se vai correr pior. Quando vem a revelação de Deus à tua vida, tu dizes: Eis, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E isto é algo pessoal, isto está fora do contexto laboral do dia-a-dia. Isto é algo pessoal, é algo que todos nós temos que semear na nossa vida. Não podemos misturar as coisas. Não podemos misturar aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia com aquilo que é a revelação de Deus tão necessária na nossa vida. Para podermos continuar para a frente, para a frente, para a frente. Amém? Não marcando passo, mas sim para a frente. Lutando de fé em fé, de vitória em vitória. De fé em fé, de vitória em vitória. Mas quando tu dizes de fé em fé, é de prova em prova. Porque Deus prova a nossa fé. Amém? E quando tu ultrapassas, então tu podes dizer mais uma vitória. E estás preparado para outra. Eu fui ver ao dicionário o que é que era a revelação, não é? Transcrito do dicionário, de um dos dicionários que aparecem muitos. Peço perdão. Diz que a revelação, entre muitas coisas que diz, eu tirei a mais simples, creio eu, é um ato de tornar conhecido o que estava escondido. Revelação é o acto de tornar conhecido aquilo que estava escondido. Por isso, quando falamos aqui que maior é a revelação do que a tradição, estamos a dizer que a revelação que tem que vir à nossa vida é algo que para nós provavelmente tem estado escondido. Tem estado escondido. Não nos foi mostrado, não nos foi revelado, não nos foi confrontado. E por isso, muitos de nós não conhecemos. Porquê? Porque está escondido. Mas diz que o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para o coração daqueles que o temem. Amém? Tem revelações. Se tu és uma pessoa que realmente queres servir a Deus com abundância, com convicção, com uma fé inabalável, então tu pede revelação a Deus. Pede que Deus fale através da palavra aqui proferida, através da sua palavra, através daquilo que as pessoas te vão falando, que os servos de Deus te vão falando. Escuta a mensagem. Recebe a mensagem. Recebe a mensagem. Provavelmente é revelação de Deus para a tua vida. E fui também ver o que é a tradição, não é? Já que estamos a comparar revelação com tradição. E uma das muitas coisas que dizem a tradição, eu escolhi também uma das mais simples, diz que é havia o caminho, não é a via de haver, é a via, o caminho pelo qual os factos ou os dogmas são transmitidos de geração em geração. São factos, são dogmas, a tradição, são factos, são dogmas que são transmitidos de geração em geração. E essa foi a tua e a minha herança. Os factos e os dogmas que nos foram passados. É a tradição. Vamos fazer isto porquê? É tradição.
Mas porquê é que não fazemos o contrário? Porque não me ensinaram assim. A minha mãe ensinou-me assim. O meu avô ensinou-me assim. Eu cresci num lar assim. Eu cresci num lar assado. Eu não consigo entender estas coisas novas que me estão falando. Pois se queres realmente que Deus possa tocar a tua vida, pede-lhe que se revele a ti próprio. Amém? Amém. Senhor, revela-te a mim porque eu necessito da tua revelação. Porque tenho vivido segundo tradições. E há muitas pessoas que vivem segundo as tradições que já aprenderam dentro do ministério. Porque também aprendemos tradições, a ser tradicionais dentro do próprio ministério. E Deus diz que faz coisas novas a cada dia. Há coisas que temos de estar sempre despertos a que Deus possa fazer de outra maneira. E alguns dizem, mas isto de antes não era assim. E alguns chegam ao cúmulo de dizer, mas aqui de antes havia mais amor. Havia mais amor. Mas o amor está cá dentro. Onde é que está o amor? Onde é que Deus implanta o amor? No coração dos homens. De antes havia mais amor. Amigo, amiga, tu és um portador desse amor. Demonstra-me esse amor. Serve ao Senhor. Serve aos demais. E não venhas dizer que isto agora já não é como antigamente, com o argumento, eu vou-me embora do ministério, porque isto já não é como de antes, porque de antes havia mais amor. Há um monte de desculpas que se inventam para justificar o fracasso e a falta de revelação de Deus na nossa vida. Quando tu tenhas que dar desculpas para alguma coisa, não te desculpes com o ministério, não te desculpes com os demais. Procura em ti crescer, amadurecer em Cristo. Busca a revelação de Deus. Que uma das tuas orações todos os dias seja, Senhor, revela-te a mim, mostra-me, revela-te. Eu quero andar com a firme convicção de que estou no sítio certo a fazer o mais acertado no tempo mais certo. Amém? E isso fará de ti uma pessoa preenchida. Porque isso é o que preenche a alma do homem. É saber que está a fazer aquilo que tem que fazer, no tempo em que tem que fazer, quando deve fazer e o que deve fazer. Amém? E sentir-te-ás preenchido. Se não estás preenchido, se estás revoltado, provavelmente ainda não entendestes o porquê que estás aqui. Porque Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus! Então nesta manhã o meu convite para ti, se tu realmente não queres ser como uma igreja de Laodiceia, que nem era quente, nem era fria, era morna e não recebia revelação, possas te pôr de pé aí nesta manhã e vamos orar juntos e vamos pedir ao Senhor que seja propício a nós. Que seja propício. Para agora um bocadinho o piano. Para aí agora um bocadinho. Ou mais baixo. Fecha os teus olhos aí onde está, porque eu como alguém costuma dizer, não sou agradável de ver. Fecha aí os teus olhos onde tu estás. E que possamos glorificar a Deus nesta manhã. Que possamos orar juntos. Eu não vou pedir que tu venhas aqui, eu não vou pedir que tu levantes o teu braço, porque eu sei que Deus sonda os corações. Eu sei que Deus está a sondar o coração de todos os que aqui estão. E por isso, se tu queres estar entronizado com Deus, fecha os teus olhos somente, inclina o teu rosto e vamos orar juntos, porque necessitamos tanto que Deus se revela à nossa vida. Necessitamos tanto de deixar os nossos velhos caminhos, formas, formatos e estar disponíveis para a revelação de Deus. Porque a revelação de Deus, quando vem à nossa vida, vem abrir novos caminhos, vem estabelecer novas etapas, vem com novos projetos. A revelação de Deus, quando vem à nossa vida, vem transformar alguma coisa no nosso interior. E por isso é tão importante que Deus possa revelar-se a uma igreja, a um povo.
o qual foi nomeado de vil e menosprezado. Mas diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Jesus diz que Ele escolheu esse povo, o vil e o menosprezado, aquele que não era para ser, o que não tinha para ter. E pela misericórdia de Deus, parte desse povo está aqui congregado nesta manhã. És tu e eu que estamos aqui, cheios de faltas, o pecado que nos assedia constantemente, andamos conflituosamente com nós próprios, por vezes com os demais, e esquecemos-nos do mais importante, que é podermos buscar a Deus e permitir que Ele faça a sua obra em nós, porque é o seu nome que deve ser honrado e glorificado. É para a honra e glória do seu nome que nós um dia fomos resgatados. Não foi para que nós pudéssemos crescer, não foi para que nós nos tornássemos proeminentes, não foi para recebermos um título. Ele resgatou-nos do mundo vil, Ele resgatou-nos daquele lodo onde cada um de nós andávamos, da ignorância do próprio Senhor. Ele aí também nos resgatou daí, para que pudéssemos ter o privilégio de nas suas mãos ser usados como barros de honra, para que o seu nome possa ser glorificado. E esse é o propósito fulcral da mensagem do Evangelho, porque o seu nome, diz a palavra de Deus, um dia todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então não vamos esperar mais tempo e vamos nesta manhã dar-lhe a honra e a glória, dar-lhe todo o louvor e toda a adoração e rogar-lhe: Senhor, Deus meu, Pai, no nome de Jesus, necessitamos de receber revelação, Senhor, porque muitas vezes caminhamos segundo os nossos próprios instintos, influenciados por tanta informação que se nos assedia, a qual permitimos que entre em nosso coração e possa fazer-nos deambular, como que hipoteticamente servindo-te, Senhor, como que hipoteticamente fazendo a Tua vontade. Mas muitas vezes nós sabemos, Senhor, que não é a Tua vontade que nós estamos a fazer, porque sentimos-nos perdidos, esgotados, frustrados pelo caminho que estamos a percorrer. Por isso, nesta manhã, Pai, é no nome de Jesus que eu te oro por revelação à Tua igreja, Pai, para que não haja mais dúvida, porque as tradições levaram-nos aonde nos levaram, mas foi desse lugar que Tu nos sacaste, do lugar do tradicionalismo, da herança, e nos trouxeste a uma vida nova, a um novo caminhar, a um novo viver, com um novo coração. E é nessa caminhada, Senhor, que nós queremos estar todos os dias da nossa vida. Pai, obrigado, Jesus, pela revelação que tens trazido aos pastores deste ministério, Pai, a Miguel, à sua esposa, a todos aqueles que talvez não estão tão perto de nós, mas que realmente têm recebido revelação, Senhor. E Tu tens infundido fé nos seus corações. E eles têm sido audazes e valentes para ouvir a Tua voz e colocar em prática os Teus caminhos e os Teus mandamentos. Eu te oro por Luís e por Sandra, Pai, que neste país têm dirigido este ministério, Pai, têm dirigido as nossas vidas. Que Tu os sustenhas com a Tua mão poderosa, Pai, e que continues a revelar-te ao seu coração, Senhor. E que possas estreitar, Senhor, estreitar relações, Senhor, entre eles e Ti, Pai, para que continuem, Senhor, a ser mensageiros da Tua voz. Pai, eu te oro por mim e pelos irmãos aqui presentes, Pai, que Tu continuas a revelar-te à nossa vida, Senhor. Não tenhas em conta as vezes em que descuramos, em que Te menosprezamos e em que vamos nas nossas forças, senão que dá-nos uma oportunidade mais de poder estar, Senhor, na brecha, escutando a Tua voz, buscando revelação e buscando fazer a Tua vontade. E rejeitando todo o tradicionalismo, tudo aquilo que é tradição,
queremos rejeitar agora no nome de Jesus. E rogar-te, Senhor, que Tu possas abençoar este lugar, esta igreja, este número grande de pessoas com revelação. Revela-te, Espírito Santo, revela-te a cada uma destas pessoas aqui presentes. Revela-te às nossas vidas para podermos caminhar contigo para a honra e para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus.